Olá, gente querida. Esperamos que estejam bem. Gostaríamos de informar que, devido a um imprevisto técnico no programa de modulação de voz, o episódio de hoje poderá apresentar um áudio um pouco diferente do habitual. Mas não se preocupem, já estamos resolvendo a situação com todo o cuidado. Sobre os conteúdos dos dias 12 a 18, os devocionais serão enviados por mensagem e, excepcionalmente, não seguiremos a ordem tradicional da semana. Contamos com sua compreensão e carinho de sempre. E aproveitando este momento, se você acompanha e valoriza o nosso trabalho, saiba que a sua ajuda é essencial para mantermos este projeto no ar. Produzir conteúdo de qualidade diariamente exige dedicação e recursos, e a sua contribuição faz toda a diferença. Chave Pix para doações: 15997281441. Muito obrigado pelo apoio, pela escuta e pela confiança. Seguimos juntos, com fé, propósito e gratidão. Gente querida, sejam muito bem-vindos ao Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança. Esse é o nosso espaço de encontro, reflexão e crescimento espiritual, aqui no nosso episódio podcast. Hoje é 14 de abril e o nosso tema é poderoso: Nova Matriz Cultural. Uma nova forma de enxergar, viver e transformar o mundo ao nosso redor com fé, amor e esperança como base de tudo. Fica com a gente, abre o coração e vem refletir junto. A fé pode parecer algo pessoal e privado. Mas, e se eu dissesse que uma única decisão de fé há milhares de anos mudou completamente o curso da história humana e continua influenciando culturas até hoje? É fascinante pensar nisso, especialmente quando olhamos para a história de Abraão em Gênesis. Uma decisão que literalmente redefiniu o conceito de cultura e sociedade. E sabe o que é mais interessante? Quando Deus disse, sai da tua terra, não era apenas um comando de mudança geográfica. Era um chamado para estabelecer uma matriz cultural totalmente nova que iria impactar educação, arte, economia. Bem, tudo. Então você está dizendo que esse chamado era muito mais amplo do que geralmente pensamos? Exatamente. E olha só, estudos antropológicos mostram que as sociedades antigas eram completamente centradas em sistemas familiares e territoriais. Abraão estava sendo chamado para romper com todo esse sistema estabelecido. Nossa, isso me faz pensar em como essa mudança deve ter sido radical para a época. Era praticamente uma revolução cultural, não é? Sim, e mais do que isso. O texto em Gênesis usa uma linguagem muito específica quando diz: "Sê tu uma bênção". No hebraico original, isso carrega a ideia de um impacto ativo e contínuo, não apenas um estado passivo de ser abençoado. E como você vê essa ideia se aplicando ao mundo contemporâneo? Bem, pense nas grandes transformações culturais que estamos vivendo hoje. As pesquisas mostram que 78% das pessoas buscam propósito além do sucesso material. É exatamente o que o chamado de Abraão propunha: uma cultura baseada em valores mais profundos. Uhum. E isso quebra completamente aquela ideia de que fé é algo apenas para o domingo de manhã, não é? Exatamente. É sobre integrar esses valores em todas as esferas da vida. Você sabia que estudos recentes mostram que empresas com propósito claro e valores definidos têm desempenho até 40% superior às demais? Bem, isso certamente dá uma nova perspectiva sobre o impacto prático desses princípios antigos. E o mais fascinante é que essa visão de Abraão era completamente contracultural para a sua época. Imagine abandonar um sistema de segurança material garantida por uma promessa intangível. Isso exige uma coragem extraordinária. E falando em coragem, como você vê esse princípio se aplicando nos desafios atuais? Olha, os dados mostram que 65% das pessoas sentem medo de tomar decisões que vão contra o fluxo cultural dominante. É o mesmo tipo de desafio que Abraão enfrentou, só que em um contexto moderno. Então, estamos falando de uma transformação que começa no individual, mas tem impacto coletivo? Precisamente. E não é por acaso que o texto diz: "De ti farei uma grande nação". Era uma promessa individual com consequências coletivas. Hoje, vemos esse mesmo princípio quando uma pessoa decide viver seus valores de forma autêntica. E para finalizar, que mensagem principal você destacaria de toda essa história? Bem, acho que o ponto central é que transformação cultural verdadeira não acontece por imposição, mas por influência.
Assim como Abraão foi chamado para ser uma bênção, cada um de nós tem a oportunidade de impactar positivamente nossa esfera de influência, seja ela qual for. Isso realmente dá uma nova perspectiva sobre o nosso papel na sociedade. E nos deixa com um desafio muito claro: como podemos ser agentes de transformação cultural positiva hoje? A história de Abraão nos mostra que é possível, mesmo que pareça desafiador no início. E a gente chega ao final de mais um episódio. Ah, e não esquece de se inscrever no canal do Felipe Vilela no YouTube. Tem palavra, tem fé, tem esperança de sobra por lá. E se você quiser garantir o seu devocional 2025 da Família Fé, Amor e Esperança, é só comentar com a palavra adquirir. A gente quer ver esse material abençoando muitas vidas. A gente se encontra no próximo episódio. Fica com Deus e até logo, família.